A gente precisa começar a falar da questão da independência econômica não ter relação alguma com independência emocional, tá? Quando a gente está falando aí de ciclo de violência contra mulheres e tudo mais, claro, é óbvio, gente, muito importante a questão do ter uma geração de renda, ter uma independência econômica, ter um meio de garantir a sua sobrevivência. Beleza, isso é o básico. Mas a gente também tem um discurso muito, muito grande que é o seguinte, de que basta isso, né, isso já tem alguns anos, de que basta a questão financeira para a mulher e tá tudo resolvido. E aí a gente é o cúmulo do empoderamento, quando a gente vê que na prática não é, tá? E isso tá como um tabu ainda, é um tema que fica sendo jogado para debaixo do tapete, porque as pessoas não querem falar, né? De que sim, existe e muito mulheres que possuem independência econômica, né? Uma grande questão aí profissional, ou estão em vias de construir, ou tem todas as oportunidades para construir isso também, tá? E essas mulheres são dependentes emocionais, tá? Dependência é essa que muitas vezes leva essas mulheres à questão do endividamento, por conta da relação abusiva, né? Então elas acabam sendo meio que extorquidas, vamos dizer assim, tá? Tem muitas perdas financeiras, tá? Muitos prejuízos, acabam muitas vezes sim endividadas, né? Isso, quando não acontece isso, também acontece, como eu falei, o quê? De entra e sai de ciclos de abusos sutis, porque também isso acontece, tá? A socialização da gente tá aí, ou seja, a socialização é o quê? O ensinamento, né, da mulher, de que a gente tem que fazer tudo pela relação, de que a gente tem que buscar ser protegida e cuidada por um homem, é isso que a gente escuta, né? Seja da nossa família ali, seja das mídias, das músicas, dos filmes e tudo mais. Então, até a autora Colette, né, que é a do Complexo de Cinderela, ela fala disso, que é o Complexo de Cinderela, essa outra cara que a dependência emocional toma, tá? De mulheres que têm esse perfil, como eu disse aqui. Então, quantas vezes, tá? E eu posso relatar de mulheres que já chegaram pra mim e que eu já tive acesso em outros espaços, de mulheres que têm todo esse potencial, né? Ou já têm essa estabilidade também. E elas deixam de investir na própria carreira quando entram numa relação amorosa, muitas vezes param de trabalhar, deixam tudo para trás, tá? Se sabotam de N formas, muitas vezes pedem até exoneração de um cargo público, por exemplo, para ficar 100% ali naquela relação, que inclusive já dá sinais de abusos sutis, ela já vê que tem algo errado, mas ela faz isso. E aí depois, tá, gente, o que acontece é esse grande arrependimento, porque a mulher nem sabe direito, nossa, mas por que eu fiz isso? E a resposta está nessa dependência emocional sutil, porque ela escutou a vida inteira, né, do que ela precisava fazer de fato era apenas, né, ter a questão dela econômica. Como eu disse, é muito importante, mas se a gente não olhar para o emocional também, as coisas não fluem 100% pra gente, a gente vai estar sempre presa em algum ponto. Então, temos que dar sim os recursos, né, para que a gente tenha a parte econômica, mas também tem que olhar para o emocional. As coisas elas têm que andar em conjunto pra gente, senão não anda de fato. E a gente está repetindo ciclos de violência, ciclos de abuso sutis. Aí daqui a pouco, nossa, né, eu tenho dedo podre. Não é um bem um dedo podre, é uma repetição de ciclos, do qual te disseram a vida inteira. O que você tinha que fazer era focar, né, só na parte profissional. Bota até o estudo, por exemplo, que é muito importante, como eu disse. Eu não estou minimizando a importância disso. Mas a gente tem que olhar sim para a questão emocional e não tem que fazer disso um tabu, como se fosse algo, nossa, é muito errado falar que uma mulher com uma dependência, com uma independência, né, financeira, ela tem independência emocional. Não, não é errado, né? Se a gente não der nome às situações, a gente não tem como mudar elas. A gente vai manter essa mulher num ciclo de violência, de dor e tudo mais, vai manter inclusive um silenciamento. Então eu vou terminando por aqui. Se você gostou desse vídeo, tá salvo para assistir depois e compartilha com outras mulheres também.